Olá, estamos juntos mais uma vez, 23 de outubro. Um dia importantíssimo para todo mundo que gosta do esporte, que gosta do futebol, no mundo inteiro. Você já sabe, é o que mais tem sido dito nos últimos dias, nas últimas horas. Pelé, 80 anos. E todo mundo torcendo para que ele tenha muitos anos de vida, com saúde. E ele é uma figura queridíssima e importante para o futebol mundial. Isso posto, a gente vai abrir o programa com um trabalho especial que foi montado pelo nosso grande Reginaldo Lopes, com a participação importante do nosso Diogo Mesquita, com os companheiros da edição. São alguns minutos na voz linda de Joseval Peixoto, um pouco do Pelé para você. Atenção, fugiu para o ataque o Santos do Pelé, invadiu pela meia direita para a área, tirou, salvou o goleiro, voltou para o Pelé, tirou para o canto. Gol! Pelé nasceu em 23 de outubro de 1940. Desde criança, espelhou-se em Dondinho, profissional de futebol mineiro, que chegou ao Atlético, não teve sorte, sofreu uma grave lesão, encerrou a carreira, mas era o seu pai. Pelé espelhou-se em Dondinho a vida toda. Em 1950, Pelé, com 10 anos, viu o pai chorar. Na Copa de 50, eu vi meu pai triste, chorando, porque o Brasil tinha perdido a Copa no Maracanã, né? Aliás, o Brasil todo chorou, né? Teve até morte no Maracanã. E naquela época a gente ouvia pelo rádio, né? Não tinha televisão ainda. E eu vi meu pai chorando, até brinquei assim com ele, falei, pá, não chora que eu vou ganhar uma Copa do Mundo para você. Eu tinha 10 anos, quer dizer, foi uma coisa difícil de explicar, né? A ida de Pelé para a Suécia para vestir a camisa da seleção, menor de idade, sem ter completado 18 anos. É algo que se deve tributar ao Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória. Era inimaginável à época um menor de idade na seleção do Brasil. 4 anos antes, Garrincha, menor de 18 anos. Já aprontava no Maracanã, mas não foi levado para a Suíça, para a Copa de 54 que o Brasil perdeu. Quando Deus olha para um cara que está aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava meia-noite. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. Chamei o Hilton Gosling e disse assim, Hilton, nós temos até meia-noite para resolver. Pelé vai, estamos na Itália. Pelé vai para a Suécia ou não vai? Todavia, já na Europa, Pelé ficou quase fora da seleção. Wilton, que era espetacular, disse, parou um pouquinho e disse, bom, se ele aguentar um teste que eu vou fazer com ele, ele vai. Se não, nós imediatamente chamamos o Almir, que estava na Europa naquela ocasião. O Wilton quer fazer uma experiência com você, o Wilton Gosling. Trouxe o seu Mário Américo, que está aí vivo, trouxe uma bacia com água fervendo, mas fervendo não poder pôr o dedo na água. E disse assim para o Pelé, Pelé, você é homem? É? Então enfia o pé nessa bacia para eu ver, nesse balde de água, para eu ver se você vai para a Copa do Mundo ou não. Não teve dúvida o moleque. Pegou na perna, enfiou até o fim. Ele saiu com a perna branca, já não era mais preta, era branca. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá. Uma das grandes lembranças que eu tenho da Copa do Mundo, realmente foi o convívio com o Marechal da Vitória, né? O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Nós temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente. Então foi realmente uma grande lembrança, principalmente para nós, que éramos jovens, né, 17 para 18 anos, o respeito que a gente sentia por ele. 0-0 com a Inglaterra. Foi aí que Didi pediu a entrada de Pelé no time do Brasil. O Dr. Paulo Machado de Carvalho e o nosso saudoso Fiore
bola, né? Bom, eu falei, da minha parte, né, eu conversando com os dois, eu adiantei, né, que o Pelé já estava em condições de entrar. E foi assim, o Pelé entrou e depois disparou, pois tinha hora que a gente pegava na bola e o Pelé estava marcado e a gente dava um outro toque, o Pelé estava completamente limpo, né, para receber a bola e partir. Pelé fez quase 1.300 gols. Mas o gol 1000 é que entrou para a história. Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! O rei com a mão na cintura, a coroa levantada, abaixa-se ele, o rei vai tomar distância. Todo fotógrafo para fora da grande área. Volta-se. Ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem. Agora correu de paradinha, tirou gol! Pelé! É invadido o Maracanã! Carregado pelos seus companheiros, vai fazer a volta olímpica. Ele se recusa a ir uma vez. Pede por favor para que não façam isso. Vai, se joga nos braços dos seus companheiros, dessa equipe que lutou com ele tantas vezes, que fez a sua história. E, em contrapartida, viu Pelé escrever a sua história. Tenta esconder-se na humildade que o trouxe criança um dia de Bauru para o palco também humilde da Vila Belmiro. Humilde demais para a grandeza do futebol que lá ele apresentou num teatro pequeno, mas de um artista nobre, grande, enorme demais, torcedor do Brasil. Parabéns, Pelé, atleta do século. Para mim, esse título, entendeu? É uma homenagem também ao Brasil, porque eu sou brasileiro. Santos desceu para o ataque pela ponta esquerda com Edu. Edu se aproxima do pico na grande área. Tem Pelé na área. Edu preferiu ir para a linha de fundo, cruzou. Pelé vai para lá, ajeitou. Gol! Gol de Pelé! Pelé, 80 anos. Começo com você, Mauro Betting, o nosso Flávio, o nosso Vampeta, uma pitadinha sobre esse dia importante que aquele que gosta de futebol, aquele que gosta do esporte no mundo todo, comemora. Pelé, 80 anos. Mauro Betting. Tem o 8 ou 80, né? Tem 10 ou 80, né? E o Pelé, que é o Pelé do futebol, né? Porque tem o Pelé da música, você pode dizer que são os Beatles, o Pelé das artes. Virou referência. Virou exemplo, né? E com detalhe, o Pelé não lança um disco, não grava um álbum, não lança um filme desde outubro de 77. A última obra do Pelé para ser Pelé foi em 77, né? Aliás, 2 meses depois da morte de outro rei, o rei do rock, que é o Elvis Presley, né? E Pelé é mais do que Elvis, né? Aquela coisa do Ronald Reagan. Bom, eu sou presidente dos Estados Unidos, eu não preciso apresentar quem está do meu lado. E é o único cara tricampeão do mundo. Ah, mas não jogou 62. Mas se jogasse, ia ser. O Amarildo entrou muito bem. E foi campeão do mundo já com 17 anos, em 58. E é uma coisa que ele não gosta, mas eu gosto de falar sempre, que é assim, o Pelé de 70, que inclusive gente queria que ele não jogasse, que não fosse nem convocado para a Copa no México, onde ele só não foi melhor que o Jairzinho. O Pelé na Copa de 70, ele é mais lembrado por 3 lances. O lance do meio campo, que ele tenta encobrir o Victor, era um lance que ele fazia, mas aquela coisa maluca, pouca gente lembra, mas ele fazia até pela seleção brasileira, e a bola vai para fora. No jogo seguinte, na vitória contra a Inglaterra, a cabeçada que o Banks faz uma defesa de Pelé e evita o gol. E na semifinal contra o Uruguai, no finalzinho do jogo já estava 3-1, ele dá aquele drible da vaca no Mazurkiewicz e chuta para fora. E é muito legal, e o Pelé também é Pelé, por isso que ele se irrita muito quando a gente lembra desses lances. Põe um gol de cabeça contra a Itália, o primeiro jogo, ele é tão
Pelé nessas coisas que ele fica irritado. Pô, você só lembra os gols que eu não ganhei, que eu fiz? Por isso mesmo, porque os lances mais geniais do Pelé na Copa de 70 são os lances que não entraram, né? Um porque era do meio campo, não era pra entrar mesmo, outro porque teve uma defesa de Pelé do Banks, e outra que ele pegou errado no final do jogo, depois de um drible sensacional no goleiraço como é o Mazurkiewicz. Então assim, o Messi é no século XX o que foi pra mim, né? Claro, o que foi o Pelé no século XX. No XXI, o Messi é o que foi o Pelé no século XX. Para mim, o Messi é do mesmo satélite do planeta de onde veio o Pelé. Então esse moço de 3 corações, até botei no Instagram aquela foto clássica do Domício Pinheiro do Estadão, que tem um coração suado num moço de 3 corações. O homem já tinha 3 corações, é de 3 corações, veio mais um coração e tinha sei lá quantos olhos, tinha sei lá quanto que tinha de tudo, de alma, de cabeça, e principalmente uma coisa que eu quero falar sempre. O Edson você pode discutir muito, e o Pelé é o único que pode falar em terceira pessoa, porque ele sabe que o Edson falha e falha muito, e o Pelé não. Mas o Pelé é um exemplo, aí o Pelé mesmo, embora isso ele aprendeu com o pai Dondinho, de personalidade que atende a todo mundo. Então aqui vocês conhecem o Pelé há muito mais tempo do que eu. Se o Pelé já perdeu, aliás, o Pelé agora não tá podendo sair tanto, mas o Pelé, o horário dele era assim, começava o dia às 8 da manhã e o resto é o que desce. Porque ele atende a todo mundo. E numa época que não tinha selfie, agora mais ainda, né? Então ele atende a todo mundo. Se o Pelé, que é o Pelé, atende a todo mundo com o mesmo sorriso, por que o resto não aprende? Então, não dá para querer jogar como o Pelé. Mas, repito, a personalidade pública do Pelé é um exemplo para todo mundo. O nosso Flávio Prado vai falar, eu recebo um recado aqui só para reforçar o que o Mauro acabou de dizer. Eu estava fazendo programa aqui no domingo, o Wilson era o operador, e ele lembrou assim, você estava entrevistando o Coutinho, e o Coutinho falou, pera um minutinho só que eu vou passar o telefone para alguém. E era o Pelé. Ele não era um entrevistado. Ele meteu o bico, atrapalhou a entrevista com o Coutinho. Falar? Tá certo? E participou do programa. Isso irritou a gente. Acabou. Aliás, se tivesse o Marcelo de Sena para coordenar a militância, não, Pelé. Corta. Esse não tá nos planos. Quer dizer, é um negócio que a gente fala e as pessoas. É um privilégio quem viu tudo isso e quem acompanhou os passos do Pelé como jogador e também como comentarista, viajando com a seleção brasileira. Todo mundo fora do palco tem uma história para contar, que não faz parte dos gols, não faz parte do Pelé profissional, é do Pelé se comportando. Flávio Prado. Bom, hoje mudou, né? Hoje o Pelé, quando ele teve que vender o nome dele, o nome Pelé não pertence mais ao Pelé, agora ele também é cercado por um bando de malas, essas malas que a gente vê no futebol. Então hoje, infelizmente, o acesso ao Pelé é tão difícil quanto os outros, porque tem os malas americanos aí e tal, os baita tontos que não sabem. Bom, enfim, não vou entrar nisso, mas infelizmente hoje o acesso ao Pelé mudou, não por culpa do Pelé, ele tá falando, o acesso profissional, não dá pra, né? Não tem, enfim, mas isso não vem ao caso. Olha, o Mauro comparou o Pelé com o Messi. Eu acho que não dá nem para pensar. Para mim, o que eu vejo de Pelé, a minha cabeça. Primeiro, eu sou jornalista por causa do Pelé. Tá? Eu gosto de futebol por causa do Pelé. Segundo, eu tenho absoluta convicção que o futebol brasileiro seria meia boca se não fosse o Pelé. E certeza absoluta que seria meia boquíssima se não fosse os negros no futebol. O Pelé, ele quebra uma série de coisas quando o futebol, que era considerado o cachorro vira-lata, complexo cachorro vira-lata, futebol e o país, muda de patamar quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, e aí vira essa soberba toda e tal, que hoje tem os reis do futebol. Não tinha nada disso antes. Não tinha nada disso. Era uma seleção alegre, pessoal que jogava bonito e tal, mas que, né, perdeu inclusive uma Copa dentro de casa. O Almir Pernambuquinho tinha uma frase que ele falava para jogador de futebol, mas eu estico para todo mundo, inclusive para jornalistas, para todo mundo que vive do futebol. Fala assim, se esse país fosse um país grato, todo mundo teria um altar em casa, com a foto do Pelé, acenderia a vela e rezaria todo dia. O Vampeta nem conhecia o Pelé quando ele era criança, mas ele só foi jogador de futebol por causa do Pelé. Porque o pai dele, a mãe dele falavam, não, vai jogar bola nada, cara, negócio de vagabundo e tal. Mas quando aparece o Pelé, ganha uma nobreza. A coisa é diferente. A mãe do Pelé não queria que ele fosse jogador. Porque era coisa de, isso aí é desocupado, não sei o quê. O Dondinho só tá fazendo o quê? Tá jogando bola, vai fazer outra coisa. Hoje, a família daquela pessoa mais humilde quer que ele seja jogador de futebol. Não, isso se deve ao Pelé. Isso se deve ao Pelé. O Pelé, há uma coisa no futebol antes e outra coisa depois, aqui no Brasil. Então uma coisa era o futebol, que era uma coisa assim meio amadora, meio de cara largado e tal, e virou uma coisa profissional depois do Pelé. Segunda coisa, o Pelé, isso que eu vou falar agora, eu quero que se dane, tem muito patrulhamento, que se dane. Não tô fazendo nada político, nada. Simplesmente é o seguinte, o Pelé é muito mais conhecido que o Brasil.
Sim. Não é que ele é mais conhecido que o Brasil, ele é muito mais conhecido que o Brasil. Muito mais. Qualquer lugar do mundo, uma ilha remota lá na Caixa Prego que você for, falou Pelé, o cara sabe. Brasil, o cara tem muita dificuldade de saber. Isso eu vivi em vários lugares, Qualquer lugar do mundo, o cara sabe quem é Pelé. E não sabe exatamente onde fica o Brasil. Claro, já ouviu falar, é um país, mas não tem referência nenhuma. Não tem referência nenhuma. Então, um cara que é mais famoso do que o próprio país dele, é um negócio muito sério. Né? Um cara que muda a condição de trabalho do jogador, vira uma profissão, e não uma coisa de desocupado, como era nos anos 50, nos anos 60, não, até 50, 40, então, uma coisa de desocupado. Então, esse cara, ele é muito acima de qualquer coisa. E com relação ao futebol, sinceramente, eu acho que o Messi faz com a perna esquerda algumas coisas que o Pelé fazia. Só que o Pelé fazia com a direita, com a esquerda, de cabeça e tal. E o Maradona fazia com a perna esquerda aquilo que o Pelé fazia com a perna esquerda, só que ele fazia com a direita também. Então, realmente, é outra coisa. É outra coisa. É o maior nome da história do futebol brasileiro. É o maior nome que nasceu no Brasil, no meu modo de entender. Nada se compara a Pelé. Nada, nada. Pelé é o Brasil grandão. No mais, a gente discute muito. Mas com relação, quando você fala Pelé, o cara muda até a maneira de te olhar no exterior. Você falou Pelé, você muda tudo. Você tem mais facilidade de fila, mais facilidade de o quê? Pelé é outra coisa. E para finalizar, a Globo fez há um tempo atrás uma brincadeirinha. Pelé em Nova York. Falou, vamos sair com o Pelé para ver quanto tempo demora para ir, porque aqui onde ele anda, né? Eu várias vezes andei com ele e para tudo. E a Globo fez uma brincadeirinha para ver quanto tempo demoraria para o Pelé sair andando aleatoriamente de Nova York e embolar tudo. 8 segundos. Depois de 8 segundos que o Pelé saiu na rua, embolou tudo. Então, estamos falando de Nova York. Por aí a gente vê o que é o Pelé, a dimensão que tem o Pelé. Quando eu conheci, rapidinho, eu perguntei, Pelé, você é uma pergunta estupidíssima, mas você já tentou pensar em quantos autógrafos? Isso era 92. Você já deu? Ele falou, o professor Júlio Mazei, queridíssimo, uma vez em Nova York tentou... Não, ainda no Santos, o preparador físico. Ele falou, tentamos em 3 dias, ele perdeu as contas. Porque realmente o negócio... Ele conseguiu algo que só ele conseguiu no Japão, embarcando para os Estados Unidos. Alguém pediu um autógrafo, ele, como sempre, atendeu, pegou o passaporte dele, Pelé, como base para dar autógrafo. E deu o autógrafo e deu o passaporte para ele. Ou seja, o Pelé, quando chegou, cadê meu passaporte? Tinha ficado em Narita. Aí chegou e falou, o que eu posso fazer? Aí ele chegou e falou, olha, desculpa, eu sou o Pelé. Sim, prazer, não sei o que lá. Olha, o meu passaporte... Não, você é o Pelé. É a única pessoa do mundo que entrou nos Estados Unidos sem passaporte. Ele pegou e falou, não, pode entrar, Pelé, a gente dá um jeito aí. Ele ficou, o cara entregou lá. Lógico. E é o Pelé, né? Eu queria contar uma historinha, porque hoje me perguntaram tanto sobre isso, e eu falei, o que eu vou falar? Eu vou falar, então, de um momento em que eu vivi, que o Pelé estava absolutamente distante de onde eu estava. Mas de uma maneira espetacular, eu consegui me sentir em casa. Recuando alguns anos no tempo, eu desembarquei pela primeira vez num lugar chamado Kuala Lumpur, capital da Malásia. Naquele momento, fim do mundo. Sudeste asiático, distante para valer, 17 mil quilômetros do Brasil. Uma viagem praticamente inchegável naquele momento. Cheguei a Kuala Lumpur. Quando eu cheguei no saguão do aeroporto, só tinha publicações em malaio e, para facilitar, em chinês também. Você já se virou. E aí, estava num lugar absolutamente desconhecido, não tinha nada que eu pudesse reconhecer. 40 minutos depois, estava chegando no centro da cidade com destino ao Hotel Merdeka. O riso ao fundo de Mauro Betting é compreensível, mas Merdeka em malaio significa Hotel Independência. E aí... É da mesma rede, da rede Mukifo Inn. Isso. E aí, eu queria dizer o seguinte, quando eu olho para um prédio que era o mais alto da cidade, ainda não existia em Kuala Lumpur, onde passou a seleção brasileira rumo à Coreia, o Petronas Kuala Lumpur, de 452 metros de altura. Mas naquele momento, era o mais alto da cidade. Quando eu olho para o topo, Flávio, um enorme, luminoso, piscando, brilhando, da Sony. O Pelé era contratado da Sony. Piscando no alto daquele edifício, no centro de Kuala Lumpur, no sudeste asiático, recuando muitos anos no tempo. Eu me senti, de alguma forma, em casa. E depois eu falei muitas vezes que eu era do Brasil e o cara dizia,
do Pelé, só para reforçar o que o Flávio disse hoje, em 2020, ele falou isso. Eu estou dizendo o que eu vi recuando há muito tempo no espaço, dizendo que as pessoas diziam Brasil do Pelé em Kuala Lumpur. Ele estava muito distante de lá, eu estava quase sozinho. Mas veja a força do Pelé. Além de tudo, um ano antes, ele estava estrelando, entre aspas, Fuga para a Vitória, com Stallone e com outros artistas, que era o jogo de futebol de imigrantes ou de exilados contra o exército nazista. E ele foi para o cinema também. Então, essa é uma história do Pelé, que ele está muito longe, eu estava muito longe dele, mas ele funcionou como cartão de visita. Eu falava e dizia que era do país do Pelé. E todo mundo conhecia por lá. Que ele era amigo, só amigo dele. É íntimo. E depois a gente, claro, tudo isso a gente sabe que é muito importante porque ele fez. Eu queria só mostrar agora para você o Pelé com a camisa do Santos. Um trabalho do nosso Diogo Mesquita. 2 de julho de 1972. O palco, o Hanson Stadium em Chicago. O adversário, ou melhor, a vítima, a Universidade UNAM do México. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Pelé ia às redes pela 1000ª vez. Calma, você não entendeu errado. O assunto aqui é o Pelé dos Santos e o 1000º gol do Rei com a camisa do Peixe, após pouco mais de 2 anos e meio do 1000º da sua carreira. Depois desse, vieram mais 91 gols com a camisa do Santos. Foram 1091 ao todo, nas 1116 partidas. Apenas entre os títulos importantes foram 11 campeonatos paulistas, 6 brasileiros entre Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa, 2 Libertadores e 2 mundiais interclubes. Foram, ao todo, 6.662 dias respirando o Santos Futebol Clube. No final, Pelé é um patrimônio histórico da humanidade, mas apenas a torcida do Peixe teve um rei para chamar de seu. Grande Pelé. A CBF liberou um vídeo rápido do outro também histórico jogador e treinador importante para a história do futebol brasileiro, o Zagallo, falando do Pelé. Eu vim conhecer o Pelé quando eu fui para São Paulo, convocado. E aí eu vi, poxa, quem é esse garoto aí? Nunca vi jogar. Isso foi mérito até do Fiola, né? Sim. Porque convocou um garoto com 16 para 17 anos, né? E eu olhava para ele assim, fininho, pô. Magrinho. Magrinho. Eu digo, pô, o que esse garoto faz aí? Porque deve ser um fenômeno, né? E, de fato, o andamento foi dando o que, de fato, ele poderia ser. Porque ali ele estava começando, ele poderia ser ainda. Sim. E ele um garoto, porque ele respeitava, né? Bom, eu tinha 27, o Newton Santos tinha 31, sei lá quantos anos já tinha o Newton Santos, e ele ali no meio. Então foi muito bacana esse convívio do dia a dia, né? Aí começaram os treinamentos, veio os jogos amistosos lá dentro de São Paulo, no Rio, né? E ele jogando, eu vendo ele pela primeira vez. E aí? Né? De fato, ele era diferente mesmo, não sei o que eu vou falar aqui, pô. Agora, Pelé, hoje, dia do aniversário, para você. O que você tem a dizer às milhões de pessoas no mundo todo que querem te parabenizar pelos 80 anos? Ora, eu poderia dizer, pelos 80 anos, eu agradeço a todos aqueles que alguns já mandaram mensagem, outros já mandaram e-mail e tal, mas pelos 80 anos, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus pela saúde de chegar até aqui com essa idade e lúcido, né? Muitas vezes não muito inteligente, mais lúcido, mas falando mais sério,
chegando com saúde, chegando, né, com a boa, né, recepção em todo lugar que eu vou, todo lugar do mundo que eu chego, sou bem recebido, as portas estão abertas no mundo todo. E eu espero que quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, né, por causa do nosso querido futebol. O que você tem que dizer, o que você tem a dizer para a imprensa que ao longo desses anos todos acompanharam a sua carreira? Olha, essa é uma coisa engraçada porque é uma coisa que mexe com todo mundo e aí não é só com a carreira de jogador de futebol. Quando se fala da imprensa, quando se fala do jornalista, quando se fala das notícias, não é só no futebol, né? Muita gente fala, mas eu claro que algumas vezes, dentro de todos esses anos da minha carreira, né, nesses 80 anos da minha vida, muitas vezes eu fiquei meio chateado, fiquei meio aborrecido, fiquei meio triste, né, e até com raiva de muitos jornalistas que inventavam as coisas, que mentiam as coisas, né, alguns jogos que os jogadores em campo marcando xingava a minha família, xingava a minha mãe, claro que eu tinha certeza que ele não era de coração que o jogador estava fazendo isso, mas ele queria me descontrolar, me tirar do controle para eu revidar, eu brigar e ser expulso e tal. Até isso eu aprendi. Então, tudo isso eu fui passando e é claro que a intenção dos jogadores, das pessoas que torciam para os outros times, para as outras equipes, contra a minha equipe, né, que é claro que eles queriam fazer todo o motivo de me tirar do controle. Mas eu tive sempre a ajuda de Deus e eu entendia mais ou menos que aquilo era provocação e, quer dizer, eu acho que errei muito pouco, né? Acho que Deus foi muito bom comigo. Para finalizar, uma mensagem que você deixa para os seus inúmeros fãs. Olha, teria tantas coisas que eu gostaria de deixar para os meus fãs, para os meus amigos, para os meus irmãos, até para os meus familiares. É que tudo que a gente ganha na vida é porque Deus acha que você merece. Se eu fiz alguma coisa que deixei alguém triste, algumas vitórias, né, que o Santos teve, que a seleção brasileira teve, que a seleção do Exército teve, que todos os campeonatos que eu ganhei, é claro que o outro lado sempre ficou um pouco triste, mas isso é coisa da vida, me desculpem, mas em nome de Deus, eu agradeço de coração tudo que eu ganhei na minha carreira. Pelé, 80 anos.